Eu prefiro que o cara continue falando bem de mim, que o cara tenha, mesmo que a gente nunca teve negócio nenhum, ele fala, não, o cara é sério, do que colocar as pessoas em encrenca. E tem muita rede por aí, mas muita, colocando gente em encrenca, uma atrás da outra. Olá pessoal, bem-vindo a mais um episódio aqui do PerformaCast. Hoje eu estou com um convidado muito bacana, nós estamos aqui à distância, tá lá em Campinas, nós vamos bater um papo com o Roger, o fundador da rede de lanches Lanchão, e vocês vão ver onde que isso foi parar, né? Como que ele foi mudando a forma de entregar esse resultado para os clientes, transformou no modelo de franquia e hoje está aí abraçando aí grande parte do Brasil. Tive o prazer de conversar com ele presencialmente no evento lá de franquias, onde que eu conheci o Roger, e fiquei encantado de ver como que ele aborda ali essa questão de trazer uma franquia, de conseguir trazer uma pessoa que realmente vai abraçar aquela franquia para ter resultado. É um prazer falar com você, Roger. Obrigado mais uma vez, muito boa tarde. É um imenso. Eu que agradeço essa oportunidade de estar aqui no seu programa, podendo ter esse bate-papo e esclarecer aí, de repente, algumas dúvidas que ficam toda hora, né, na cabeça das pessoas, se vale a pena investir numa franquia, se não vale a pena. Hoje eu não sou uma franquia, eu sou uso de marca, é uma outra coisa legal, depois para a gente poder explanar para o seu ouvinte, para o ouvinte entender o que é uma franquia, o que é uso de marca, né, o que cada um faz. E esclarecer, na verdade, a gente está aqui, nessa vida, a gente está aqui para esclarecer as pessoas, para que as pessoas façam bons negócios. Eu sempre falei, né? Eu sempre fui um cara muito transparente. Eu prefiro perder o negócio e ter esse cara pro resto da vida falando bem de mim, como já aconteceu em algumas questões aqui, que é só rindo às vezes, a gente vai ter 10 programas para falar de tanto assunto. Né? Um deles aconteceu na pandemia agora, quando eu tinha vendido uma loja de shopping. Eu prefiro que o cara continue falando bem de mim, que o cara tenha, mesmo que a gente nunca teve negócio nenhum, ele fala, não, o cara é sério, do que colocar as pessoas em encrenca. E tem muita rede por aí, mas muita, colocando gente em encrenca, uma atrás da outra. Pois é, Roger, isso aí foi uma coisa que me muito chamou atenção naquele dia que a gente conversou. Nós encontramos no hotel e de lá a gente foi lá pra feira, né? A gente estava no mesmo hotel. E aí, quando eu fui conversar com você, você me perguntou de onde você é. Eu falei que Divinópolis. Não, peraí, deixa eu ver se Divinópolis está no meu radar. E você mostrou, olha, tá assim no radar, eu tenho estudo já da sua cidade, tem viabilidade para ter uma franquia. Eu fiquei assim, olha, interessante, né? Ele conheceu Divinópolis, já estudou sobre Divinópolis, então eu vi que você estava ali bem orientado, e ali eu pude perceber a seriedade, né, da sua empresa, porque você mostrou ali com clareza que o seu objetivo não era simplesmente vender o modelo de franquia ou vender uma oportunidade para mim. Você tinha que ter certeza que tinha grande chance de dar certo, porque senão eu não seria um cliente próprio ali para você, porque você quer que eu tenha resultado para que você tenha resultado, né? Então, fala um pouquinho sobre essa percepção, né, de esse valor que eu acredito que você tem na sua empresa, de que o meu resultado favorece, você tem que ter o meu resultado para você ter resultado também, é mais ou menos isso? Exatamente. Pessoal, o que acontece é o seguinte, aquilo que eu estava falando, nós temos que fazer o seu sonho virar realidade e não virar pesadelo. E, obviamente, eu estou há 19 anos no mercado e desde o primeiro dia eu sempre quis ter ferramentas ao meu favor, mas há 19 anos não existia o que existe hoje. Nós temos dois cenários que nos ajudam hoje e daqui a pouco eu vou te explicar melhor. Então, no começo, como toda rede, a gente acabou tendo algumas dificuldades, algumas acabaram não performando, e aquilo me agredia internamente, aquilo me fazia mal, essa é a realidade. Você conhece o ser humano, quando ele vê uma loja fechar e vê uma família, que é uma família sofrer, ele sofre junto com essa família. Eu me lembro, eu nunca mais vou me esquecer, a primeira loja que fechou da nossa rede. E aquilo me matava por dentro e eu não sabia o que fazer. Por quê? Porque a gente não tinha a quantidade de ferramentas que nós temos hoje. Então eu queria cada vez mais diminuir esse risco, diminuir, até que eu conheci uma ferramenta que chama GeoFusion, faz parte da nossa rede há anos, que é exatamente quando você me perguntou. Né? O GeoFusion, ele me deu uma liberdade de como é que funciona essa ferramenta para você ver como é que é a inteligência do mundo. Eu pego as melhores lojas minha que eu tenho, falo para a ferramenta, ela fica em tal endereço. E eu viro para ele e falo, imaginando esse cenário, porque existe um cenário geográfico, existe um cenário financeiro,
existe um cenário populacional, existe todo um cenário quando você insere um endereço, né? Que seja um centro da cidade, que seja um bairro rico, ou seja uma periferia. Então eu pego os endereços, coloco e falo, agora para o Brasil, aonde existem cenários iguais a esse, que você possa mostrar para mim no Brasil onde expandir. E a ferramenta faz sozinho. É uma coisa fantástica, fantástica. Tá? É uma coisa que às vezes eu até me arrepio o quanto é a tecnologia. Lógico, é uma tecnologia que nos custa quase 100 mil ao ano, tá? Só para você entender. É um carro 0 quilômetro ao ano para poder ter essa ferramenta. E qual é a vantagem dessa ferramenta, né? Quando a pessoa aparece na cidade, ela fala assim para mim: não, mas eu tenho um ponto na cidade. Não é porque ela tem um ponto na cidade que eu vou montar um negócio. É isso que as pessoas às vezes não entendem. E tem gente que briga comigo, e na verdade eu fui o cara mais verdadeiro, coisa que meu concorrente não foi. Não é porque você tem um imóvel na cidade que aquele imóvel seu que você tem, ele está bem posicionado geograficamente para aquele modelo de negócio. Né? As pessoas têm uma mania de achar, não, mas eu tenho uma casa, eu tenho um barracão e eu quero transformar numa loja. Mas espera um pouco, será que aquele local que você está, ele é propício para aquilo? A maior parte, eu vou ser bem franco com você, os meus concorrentes, na verdade eu ouvi de um cara esse dia atrás, eles adoram destruir famílias. Essa é a palavra que eu ouvi que me arrepia. Eu estou falando de uma pessoa. Daqui a pouco eu vou contar para vocês como a gente revolucionou o mercado, como a gente vem revolucionando o mercado, né? E isso eu ouvi de uma pessoa que hoje veio fazer parte da minha rede, que não estava tendo uma boa assessoria numa outra rede. Então, isso que eu estou falando para vocês são palavras verdadeiras de alguém que teve a sua família, vamos dizer assim, é, destruída por um sonho e que a gente está começando a trazer essa realidade para ele, tá? De volta, está começando a ter esse sentimento de volta. Por quê? São redes que não estão preparadas para de fato chegar onde estão chegando. Algumas. Olha, eu não gosto de falar nomes, depois vocês pesquisam na internet. Tem uma rede, só vocês colocarem aí, fechou 100 lojas no Brasil, do dia para a noite. É muita coisa, hein? Você não fecha 100 lojas do dia para a noite, ou seja, você vê que não tinha estrutura nenhuma. Né? Eu não quero falar o nome, até porque a gente não está aqui para denegrir imagem de ninguém. Isso é só você colocar na internet aí, rede de franquias que fechou 100 lojas recentemente. Vai sair o nome. Então, cara, quebrar uma loja, duas, uma região, por uma estratégia mal feita, eu não concordo, mas eu entendo. Mas uma rede inteira, o cara não estava preparado. Porque as pessoas não entendem, que eu vou contar um pouquinho da minha história. As primeiras lojas, quem montou fui eu. Eu não usei o dinheiro de ninguém, eu usei o meu dinheiro. Então eu até brinco que eu era o engenheiro, eu era o arquiteto, sem ter nenhum diploma. E o vendedor também era Eu tudo, fui, né? você entendeu? Eu era engenheiro, eu construí as lojas. E eu falo até hoje, tá? Os desenhos são maravilhosos. Eu entendo muito de desenho técnico, é uma coisa minha que eu vim do Senai. Então eu entendo demais. Mas quando você dá na mão do pedreiro, tem pedreiro que entende. E tem pedreiro que parece que entende, ele finge que entende o desenho. E E aí, vai na quando você vai cabeça na dele, né? cozinha, na cabeça dele, aí você vai na cozinha, é tudo errado. Então, por que meus projetos davam certos? Eu chegava e riscava na parede. Ó, aqui eu quero uma tomada, aqui eu quero um ponto de água. Eu media. Eu não deixava o cara nem medir. Ó, 60 centímetros, 1,20 m, aqui é tomada, aqui é ponto de água, aqui é esgoto. Eu deixava tudo pronto. Então, se você parar para olhar isso, o que eu fazia em 15 minutos, uma cozinha inteira, ela é riscada, né? Porque eu riscava, eu pegava a medida, de cima e embaixo, né? São duas medidas, para quem não sabe, de cima para baixo e da lateral. Ou da lateral para cá, ou de cima para baixo, de baixo para cima. Não tem o que fazer, são duas medidas para chegar no lugar. E eu escrevia. Todos os meus projetos davam certo. Aí começou a ter o arquiteto verdadeiro para projetar, um engenheiro verdadeiro para projetar, aqueles desenhos lindos e maravilhosos. Aí eu entrava na cozinha, a tomada no lugar errado, o ponto de água no lugar errado, o ponto de esgoto, eu queria morrer. Então, pessoal, aquilo, né, que você mesmo pode fazer, você dá um desenho na mão da pessoa, você acha que ele vai saber interpretar. Muitos sabem, outros não sabem. E aí começa, imagine uma cozinha inteira azulejada, inteira de piso, e você ter que quebrar
para mexer uma tomada, mexer um ponto de água, um ponto de gás. É coisa de você ficar louco, né? E sem contar com o Então, eu atraso da sei, inauguração, né? não, tudo, tudo. Então, o que eu falo para as pessoas, pessoal, procura se informar, procura entender um desenho. Você vai entrar numa franquia, vai lá conhecer um desenho técnico, vai acompanhar a sua obra. As pessoas têm uma mania de falar, mas eu contratei um empreiteiro. Meu amigo, tudo que der errado, você vai pagar a conta. Senão o empreiteiro vai embora. Ah, mas eu vou entrar com uma ação na justiça. Ação na justiça, nossos filhos vão ter 25 anos, não sabe nem se vai ter julgado. E se julgou, ele tem dinheiro para te devolver? O pessoal Verdade. tem uma maneira de falar de ação na justiça como se o lado de lá tivesse dinheiro para te devolver. Como se É resolvesse coisa tudo de também, louco. né? Eu falo para os outros. Entramos com uma. Eu até falo, quando eu vou entrar com uma ação contra alguém, que são quase zero. Nós, se você olhar o nosso cenário, eu tenho o maior orgulho de falar. Nós não temos. Primeiro, nós não temos nenhum processo de franqueado contra nós. E nós contra franqueado. Para começar, eu acho que se você não quer mais eu, né? Por mais que eu tenha uma multa contratual, você não me quer mais, vamos embora. Vamos vender sua loja, vamos fazer outra coisa. Eu vou continuar com a minha rede. Né? Não tem o porquê ter uma desavença, não tem sentido. Você puxa outra informação bacana para o seu público, tá? Quer comprar uma rede? Vai ver quantas ações tem na justiça de franqueados contra eles ou eles contra franqueados. Eu conheci uma recentemente, tinha 150 ação na justiça. Juro por Deus. É muita coisa, hein? 150 ação. É a quantidade de loja que eu tenho. O cara tem de ação. Você vai falar para mim que ele é o certo? Não é. Não. Você não pode ter 150 ação e achar que você é o certo. Eu aprendi uma vez, eu tô com a minha namorada, é minha esposa até hoje. Nós estamos há 32 anos juntos, tá? 32 anos. Eu vejo esses caras que casam duas, três vezes e vai achar que errado é a mulher, errado é ele. Não tem o que falar, é que nem o processo. É Não verdade, viu? tem como você ter cento e poucos processos, não tem como o quarto casamento ir para o quinto e falar que o problema é a mulher. O problema é você, pô. Não adianta. O seu problema é a tua empresa. Por isso que eu falo que a gente tem que acreditar, né? E ver e falar, pô, eu estou errado. Então, se eu tenho alguém dentro da minha rede que está descontente, né? Se o negócio dele é vendável, vamos vender. Se não for vendável, não vamos enganar ninguém. Esse dia atrás eu ainda falei pro cara, a gente fez um distrato amigável. Eu tenho um áudio desse cara para guardar pro resto da vida. Ele viu que ele estava errado. Entendeu? O próprio vendedor veio falar para mim, falou, Roger, olha o áudio que ele fala. Ele reconheceu que hoje, se você olhar hoje a minha página da internet, a única coisa que eu falo para as pessoas que ela tem que ter são duas coisas. Dinheiro, então não minta para a gente você ter o dinheiro ou não, que não é grande. Hoje, 70 mil reais você monta um negócio nosso. E você tem que trabalhar. Você tem que trabalhar. Eu falo isso para todo mundo. Se não for trabalhar, não compra o nosso negócio. Não existe mais, não é o meu, não existe modelo de negócio para investidor, só acima de milhões. Se você for hoje comprar um modelo de negócio de 200 mil, 300 mil reais e falarem que é para investidor, você está sendo enganado. Não fecha a conta. Estava conversando ontem com um dos experts de mercado de franquia e hoje, para você montar um negócio de 200 a 300 mil, você vai ter um faturamento em torno de 60 mil, um retorno líquido de 7 mil reais. Então não dá para ter um investidor. Porque o investidor tem que ter um gerente. O gerente vai te comer 4. Então 7 virou 3. É só a Então não experiência que tem traz isso, né, milagre. Jorge? É só quando você já tem Isso. experiência que você consegue mapear isso aí e ser Tudo. realista, né? Porque no início o empreendedor tem muita ilusão, né? Principalmente quem não está entrando para o modelo de franquia, ele acha que ele, desde 200 mil vai estar aproveitando 100 mil ali, pelo menos. Deve ser ilusão desse Bom, nível, né? o que as pessoas entenderam é o seguinte: quando as pessoas falam comigo hoje em 1 milhão de reais, com o maior respeito a 1 milhão de reais, são 200, menos de 200 mil dólares. Eu sou da época que 1 milhão de reais era 1 milhão de dólares. E é isso que as pessoas não entenderam. 1 milhão de reais hoje é uma casa, né? E olha que é uma casa em condomínio. Aqui em Campinas mesmo tá 1 milhão e 200, 1 milhão e meio uma casa num condomínio chamado Swiss Park aqui. Que não é nada de extraordinário, uma casa num terreno de 360 metros quadrados. Então não ache você que é muito dinheiro para montar um negócio. Não tem milagre. Não existe milagre. Aqueles que vendem ao contrário, suspeitem. Suspeitem, porque hoje em dia a conta não fecha. Tem cara investindo meio milhão de real e não está tendo 5 mil de lucro.
está tendo prejuízo. Por quê? Porque tem muita rede que está entrando, aventureira, que vendem o que eu não vendo, que eu não vendo mentiras. Eu até falo que a verdade que eu te contar aqui, eu não consigo repetir ela de novo. Imagine a mentira. A verdade que é verdade, para mim repetir ela certinho vai ser difícil. Imagine uma mentira. E a maior parte desses grupos, né, que tem de vendas aí, alguns aí, é a história dos processos. Por isso que eu falo, procura saber os processos. Tem rede hoje que está com mais de 300, 400 processos e continua vendendo. E tem cara comprando. Dele continuar vendendo, eu não vou discutir. É o livre-arbítrio. Agora, o cara comprar, eu não consigo entender o ser humano. Juro por Deus. Não consigo entender. Como que alguém pode ver uma rede com tanto processo e acreditar que não, imagina. O problema é o franqueado. Não, Comigo isso não vai existe o acontecer, é problema. como se imaginasse isso, né? Não, Existe o esse problema, mas franqueado comigo tem não vai problema. acontecer. Não, um ou dois, pessoal, no universo de um cara que tem 1.000 lojas, que é só o maior vendedor de hambúrguer do mundo, que tem isso no Brasil, abaixo dele, pô, hoje eu sou a série, nós estamos aqui entre o Grupo Madeiro, né, que o Grupo Madeiro vem entre o Madeiro e o Jerônimo, eu diria para você que hoje nós somos a 7ª rede de hambúrguer do Brasil. Então eu me configuro entre os 10 maiores do Brasil. Se eu sou um dos 10 maiores do Brasil, eu tenho 150 unidades, como é que o cara pode olhar qualquer um para baixo de mim, que tem 50 processos e achar normal? Não existe. Um terço da rede dele, metade da rede dele com. Não, não existe, pessoal, não tem milagre. Um caso na justiça ou dois, coisa que eu não tenho, né? Até porque a gente é acima da média, nisso não é a gente ser prepotente, não. Nós falamos a verdade que eu te falei. A gente tem um conceito diferente de negócio, que não é normal também. Mas até então, o cara tem um processo, dois, dá até para entender. Agora, essa quantidade de processos que essas empresas têm, e as pessoas continuam comprando e nem pesquisam, não vão atrás de informação, não vai atrás de conversar com o licenciado ou com o franqueado, sai comprando assim na emoção ou nesses grupos de venda. Tem uns grupos de venda que eu vou ser bem franco para você. Ele te vende sua mãe, não entrega, e vende para outro, e vende para outro, e você continua acreditando neles, que é o que é a melhor. Eu até brinco, é uma lavagem cerebral assim gigante que alguns grupos de vendas fazem. Tem uns caras que são muito bons no mercado, tá? Dá até medo, na verdade. Isso aí é uma coisa que tem que ficar atento, né? Hoje, agora vamos falar assim, por exemplo, a gente já entendeu a questão da seriedade, né? Eu já vi que você preocupa muito com isso e para mim também é um dos meus maiores valores. É fazer com que a outra pessoa que está envolvida em um processo tenha resultado. Então hoje a gente até discute aí, né, a nível mundial aí, né, o sucesso do cliente, né, uma teoria muito interessante porque se você oferece um produto para o mercado e o seu cliente, por exemplo, eu tenho uma loja de TI, se o cliente comprar um produto e não servir para ele, e ele não usar, a experiência dele não vai ser boa, ele gastou um dinheiro, jogou fora, independente do valor que seja aquele produto, e ele dificilmente vai voltar a comprar porque não ficou ali marcado, né, com aquele produto. E eu acho legal quando a gente passa para o segmento de alimentação, porque olha que caso interessante, né? Minha loja fica numa esquina, já tem lá uns, sei lá, talvez 18 anos que a gente está naquela esquina, e apareceu, né, lançar uma padaria no meio do quarteirão, abaixo da minha loja. E a esquina ficou chamada Esquina da Maria Baguete, né? E não esquina da minha empresa, que estava lá há muitos anos. Ou seja, o segmento de alimentação, como a pessoa experimenta e come e vai várias vezes, todo mundo conhece. Eu achei curioso isso, porque a empresa fechou, outro dia uma pessoa um vice-prefeito de outra cidade me chamou no WhatsApp e falou, Kyuri, como que chama esse restaurante tá do seu lado aí e tal? Aí fui ver, era essa empresa que já tinha fechado e a referência ainda se torna. Agora está com outro restaurante lá, enfim. Mas o que eu quero trazer aqui, como que é interessante, a pessoa, ela experimenta um alimento, gosta, ela começa a ter uma recorrência e vira fã daquela marca, né? Então, eu não sei se faz sentido para você, né? Como que é o seu olhar em cima disso, mas assim, o que vocês fazem para trazer esse encantamento do paladar com que a pessoa compra novamente e que depois vai até se multiplicando nas lojas, né? Eu falo o seguinte para todo mundo, tá? Esse negócio do cliente é legal. Eu tenho dois tipos de cliente, né? Eu tenho um cliente que compra o meu negócio e tenho o meu cliente que consome o meu produto.
Isso é uma coisa até legal desse negócio que você está falando. Depois a gente pode conversar desse. Eu tenho dois clientes: o cliente que compra meu negócio e o cliente que come meu produto. Né? Eu tenho que tomar cuidado. Você vê, olha a minha preocupação. Eu tenho que ter o cara que ganha dinheiro e tem que fazer com que o cara que come o negócio entre na loja dele. Você entendeu? Eu tenho dois lados que eu preciso deixar contente. Você O tem que cara que quer agradar ganhar dois. dinheiro, Isso. exato, tem que agradar dois. Aqui o cara tem que estar feliz que ele tem que ganhar dinheiro, e do lado de cá eu tenho que ter um consumidor que quer comer um produto maravilhoso e ter um preço acessível. Então, olha o trabalho que eu tenho que ter aqui. E eu vou te explicar primeiro do consumidor, que, aliás, sem o consumidor, nós não existíssemos, nós não estaremos vivos. Né? O que as pessoas não entenderam até hoje, eu vou dar de graça. Quando você monta um negócio, você precisa ter um posicionamento do porquê que você vai ter um destaque a nível nacional ou mundial. E eu tenho um destaque pelas minhas maioneses. Tenho o maior orgulho de falar isso. A minha rede começou há 19 anos com uma maionese de azeitona. Hoje ela tem uma maionese de azeitona, tem a de alho e nós temos a Tabasco. Eu tenho um contrato Tabasco internacional. Eu sou um dos poucos caras do Brasil que pode utilizar a marca Tabasco na maionese, tá? Então, para você ver a minha preocupação com maionese, tá? Com sabor. Né? Eu tenho uma pesquisa com mais de 3.000 pessoas e essas pessoas deixam claro que a minha maionese é maravilhosa e o sabor do meu lanche. Aqueles que falam do sabor, isso os dois juntos dá 85%. O cara do sabor, ele não soube responder direito a pergunta, porque o sabor é a maionese. E olha que tinha perguntas me falando do meu hambúrguer, falando sobre o meu pão, falando sobre diversas outras coisas que tinham dentro do meu produto, tá? Que podiam. Então, esse é o meu diferencial. Então, o comerciante, quando ele vai montar um negócio, né, lanchonete, todo mundo tem uma lanchonete. Né? Todo mundo vende X-bacon, vende X-salada. Você tem que ter um diferencial. Eu tenho esses diferenciais, né? Além desses diferenciais que eu te falei, hoje eu tenho dois molhos que vão dentro dos lanches, né? Que uma coisa é a maionese, outra coisa é o molho que vai dentro do lanche. São duas estratégias diferentes, tá? Uma delas é o maior vendedor de hambúrguer do mundo, que trabalha com os molhos dentro do lanche. E o outro é a minha maionese. Lembrando, o lanchão vende lanche, a maionese é gratuita. O meu concorrente vende lanche e vende maionese. Eu nunca vendi maionese. Eu vendo lanche e você ganha maionese. Isso é outra coisa totalmente diferente do meu modelo de negócio, tá? Ele ganha o Tem produto que é o pessoas, diferencial. É você isso? entendeu? É, É. exatamente. O cara vem comprar maionese na minha loja, a gente fala assim, a gente não vende maionese. Você compra o lanche e você ganha maionese. Então, isso é uma estratégia sua de negócio. Cada rede, não, eu comprei um lanche e quero uma maionese adicional. Aí eu vendo a maionese adicional. Né, a gente tinha uma passagem legal em praça de alimentação de shopping, que a gente tinha um expositor que você, para não ter que ficar carregando maionese toda hora, tinha um expositor que ficava para o lado do cliente, para o cliente vir pegar maionese. E aí o que acontecia? O cliente comprava o lanche do concorrente e vinha pegar minha maionese. A gente nós não aguentava, estou falando sério para vocês, a gente não aguentava. E aí, obviamente, existe uma questão de custo, né? Porque na hora que eu dou a maionese, eu estou atrelado a uma quantidade de lanches que eu preciso vender. Então, eu vendi aquele lanche, a maionese está inclusa dentro. Outra coisa, pessoal, a gente está dando de uma forma genérica de falar, mas está tudo incluso. O nosso cliente, volta a falar, a loja tem que ganhar dinheiro e o cliente tem que estar satisfeito. Então você tem que ter um preço justo entre o cliente e a loja precisa de uma margem para ganhar dinheiro e ela continuar aberta, né? Senão o mercado não funciona, né? O cliente tem que estar satisfeito, o cliente final, e o cliente loja tem que estar satisfeito, né? Então existe uma ginástica. Tem que equilibrar, né? Senão não dá. Tem que equilibrar. E nesse caso do shopping, como tinha um descompasso muito grande de consumo de maionese, porque eu achei legal aquilo. Aquilo era para mostrar para meus concorrentes, até para alguns que sempre tem, né, consultores de concorrentes, que veem isso acontecer. E falam, pô, os caras têm um diferencial. Na verdade, o maior vendedor de hambúrguer do mundo, ele, a gente acha que não sabe, mas os consultores para baixo conhecem a gente. Pode ser que o CEO não sabe quem somos nós, mas aquela linha de consultor para baixo sabe quem somos nós, porque a gente tem um diferencial no mercado. Nosso mercado é diferente do deles. Eles não vão mexer na estratégia deles. A estratégia deles é uma só há 40 e poucos anos que eles estão no Brasil. Né? Eu estou há 19 no mercado de franchise. Eu estou há 30 anos no mercado do Brasil, 19 no ramo de franchise. Eles estão há 40 no Brasil e
veio de outro país, vocês sabem de quem eu estou falando. Eles não vão mudar a estratégia deles, mas eles se reconhecem aquilo que a gente tem, entendeu? Então, isso também me deixa muito satisfeito. É, muito legal, viu? Eu já tô curioso aí. Ah, naquela ocasião até eu experimentei lá na praça de alimentação o sanduíche. Já tô com vontade de experimentar de novo. Bom, então é bacana essa percepção, né? Porque os dois têm que ter resultado, né? Tanto o cliente quanto o seu cliente que compra a franquia, que compra, né, a sua assessoria toda. Agora, Roger, eu queria comentar com você uma experiência que eu tive esses dias, né? Eu estava viajando para Belo Horizonte, eu estou aqui 110 quilômetros da capital, né, de Belo Horizonte. Aham. Aí eu estava lá, eu não tenho costume de comer de iFood, né? E chegou lá e falei assim: eu vou pedir aqui porque vai ser mais fácil aqui no hotel. E aí eu olhei a foto assim, né, lá do iFood, falei: nossa, sanduíche aqui com essa maionese aqui, é isso aqui que eu quero hoje. E chegou, cara, eu olhei assim, eu tô achando que me entregaram o negócio errado. Eu olhava, falei: não, mas eu tô achando que eles entregaram a encomenda errada. Ou não tinha nada a ver a foto com o produto, entendeu? Eu falei assim: nossa senhora. E no outro dia eu fui comprar, eu falei: não, mas eu tenho que tomar cuidado para não comprar daquele outro de novo lá. Então, assim, eu queria te perguntar aí, né, sobre essa expectativa e realidade, como que, né, vocês trabalham isso aí dentro da franquia? Ó, pra você ver como é que o mundo é, né? Todo mundo escreve assim, foto ilustrativa. Amanhã nós temos uma sessão de fotos que é exatamente para começar a mostrar cada vez mais a foto real. Nada de foto com montagem, Photoshop, fundo, nada disso. Aquilo que você está comprando, ponto. Ponto e acabou. Se o hambúrguer é pequeno, se o hambúrguer é grande, se o pão é grande, se o pão é pequeno, tá? Então, cada vez mais a gente trabalha isso. Eu tenho essa preocupação. É assim, a minha preocupação grande que eu tenho, porque eu tenho lojas espalhadas pelo Brasil todo. Primeiro é chegar o sabor da maionese que eu tenho aqui, na minha língua, em você. Você falou BH, BH é uma coisa legal. Estamos com uma loja em. Ou daqui a pouco eu lembro o nome, eu sempre esqueço o nome da cidade do meu licenciado lá, e eu tenho um vídeo com ele agora. Ele está a cento e poucos quilômetros de BH. E BH nós estamos entrando em Contagem e 4 lojas em BH. Uma no Buritis, a do Castelo, que já está inaugurando, tá? E tem mais 2 para inaugurar, que eu não lembro o nome dos bairros, tá? Ó, que massa, eu E vou eu lá tô. assim que inaugurar, você me fala que eu vou lá, ou na inauguração eu vou lá. Vai lá. E inaugurou a loja que fica do lado de. Não é Colatina. Não, Colatina Espírito Santo. Daqui a pouco eu vou lembrar o nome da loja. Que é uma cidade, Curvelo. Curvelo. Curvelo inaugurou uma loja. Eu fiz questão de gravar um vídeo com o menino de Curvelo. Nós somos lá, nós somos o maior vendedor de hambúrguer do mundo. Lá não tem ele, eu tenho um molho igual ao dele, né? Então, tudo no mundo, as pessoas às vezes perguntam, né? Eu tenho um lanche chamado Big Lanchão. Esse lanche é magnífico, né? Então, e você remete ao sabor do maior concorrente do mundo, né? Remete aquele sabor. Então, naquela cidade, não existe o meu concorrente. Então, quem gosta de comer no meu concorrente vai comer comigo, nem que não goste de mim. Você entendeu o que eu quero dizer? Isso é uma coisa Entendi. legal, até brinco com isso, tá? E eu tenho um outro lanche que eu lancei que chama Lanche da Casa. O Lanche da Casa é outro lanche, assim, com um sabor inigualável. Então, eu até falo, quando eu entro na cidade, né, as pessoas têm mania de falar, não, Roger, mas o concorrente lá, ele é mais barato. Eu falei: não, ele não é mais barato, ele é mais caro. Não, mas como assim mais caro? Eu falei: não, é mais caro. Mas como assim? Você não conseguiu explicar para o seu cliente que o que a gente oferece é melhor do que ele. Por nós oferecermos um produto melhor que o dele, com todas essas vantagens, o dele é caro, o nosso é barato. Então, essa é a realidade, esse é o desafio que eu tenho com o meu cliente, de mostrar para o meu cliente que meu lanche não é igual ao do meu concorrente, que ele não pode me comparar os R$ 20 do meu concorrente com meus 25. O meu concorrente não tem uma maionese que eu tenho, não tem um molho que eu tenho, não tem um lanche do tamanho que eu tenho. Então a gente só tem que saber como comunicar isso. Essa é a parte mais, é o desafio do empresário, é comunicar isso ao seu cliente, entendeu? E se a pessoa souber comunicar isso para o seu cliente, resolveu o problema, tá? Que é onde entra ao contrário. O que que o comerciante faz? Ele entra na cidade, quanto custa o lanche do João? Tá R$ 19,90, põe o nosso a R$ 18,90. Você entendeu qual que é o problema do mercado? Em Entendi. vez de ele mostrar que o produto dele é melhor,
que ele tem um algo, por exemplo, só para entender, eu não trabalho com requeijão, eu trabalho com catupiry. Requeijão é meu concorrente que tem que colocar no cardápio dele requeijão em vez de mentir que é catupiry, porque ele não vende catupiry, ele vende requeijão. Eu vendo catupiry, eu tenho um selo de catupiry no meu cardápio e no meu lanche. Então isso me dá um diferencial enorme. Eu vendo maionese Tabasco. Eu tenho o selo da Tabasco internacional que eu posso utilizar no meu negócio. Eu não vendo maionese de pimenta. Eu tenho a maionese Tabasco. Então esse é o diferencial que a gente tem que saber explicar para o nosso cliente. Que é isso que falta, a informação. E as pessoas, na verdade, elas fazem a coisa que é mais fácil. Ah, não, se o João está vendendo por R$19,90, põe o nosso a R$18,90 e vamos entrar no mercado. E não é assim que se entra no mercado. Você tem que entrar se posicionando. Primeiro, lá atrás eu falei, qual o seu diferencial? Eu não vou lá para vender X-salada e X-bacon. Só para vocês entenderem, toda vez que abre uma lanchonete no Brasil, quem é dono de lanchonete vai saber o que eu estou falando. Na hora que o primeiro lanche que vende é o X-bacon ou o X-salada. Pode pôr isso na sua cabeça. É o mais Na minha vendido. rede eu vendo, entendeu? Não, acabou. O cara entrou, abriu uma lanchonete, inaugurou hoje. O primeiro lanche que vai vender X-bacon ou X-salada. Ponto. Na minha rede, vende Big Lanchão e lanche da casa. Começa por aí. Eu tenho 2 lanches diferenciais de sabores distintos. Um que concorre com o maior vendedor de lanche do mundo, que vocês sabem que lanche que é que eu estou falando. E o outro com uma maionese defumada, que é um negócio fora do real. Fora do real mesmo. Esse lanche assim, tanto que eu tenho o lanche da casa, tenho o Big Lanche da casa, eu tenho ele com alcatra, tenho com frango. É uma maionese que essa maionese eu não dou ela, essa daí eu vendo, porque ela vai dentro do lanche, né? Você tem que comprar aquele lanche específico para vir aquela maionese, tá? E mesmo assim você ganha maionese de azeitona, ganha de alho e ganha tabasco, tá? Mas o molho, quando ele já tem uma maionese, não combina muito você pegar mais outros tipos de maionese e pôr ali. Esse é um lanche que a gente brinca que comer ele sozinho é mais saboroso. Aí, para aqueles que gostam de comer o X-salada, o X-bacon, o X-frango, um lanche de alcatra, ou qualquer outra linha nossa de lanche que a gente chama de seco, que não tem molho, as nossas maioneses resolvem essa questão da falta de sabor. Aquilo que foi para você. Eu vendo sabor. Eu não vendo hambúrguer. Eu não falei do meu hambúrguer. Eu falei do catupiry. Falei da Tabasco. Falei da marca do meu hambúrguer. Não importa. Eu não vendo pão, eu vendo sabor. Sabor são maioneses e meus molhos estratégicos. Então eu preciso que o meu cliente entenda que o meu produto é diferente no mercado, que vale a pena ele pagar R$2, R$3 a mais e comer algo que ele não está acostumado a comer no mercado. Porque, como eu falei para você, o comerciante, graças ao bom Deus, ele é o cara que não inova, ele é o cara que faz aquilo a vida toda e ele acha que aquilo é bom. E eu não, eu acordo todo dia querendo fazer algo novo. Todo dia algo novo, todo dia algo novo. Pra vocês entenderem a diferença. Que a minha preocupação é sempre, eu sempre falo para todo mundo, nós temos que sempre estar na frente do nosso concorrente ou do lado. Né? E se estiver atrás dele, pouca coisa atrás. Porque é ele que vai vir derrubar a gente. Então a gente não pode perder mercado, a gente não pode perder espaço. Eu falo com o maior orgulho, eu sou a maior rede alimentícia da região metropolitana de Campinas. Não existe ninguém no mundo, pode ser o maior vendedor, qualquer um deles, o primeiro, o segundo, o terceiro do Brasil, ninguém tem a quantidade de lojas que eu tenho na região metropolitana de Campinas. Por quê? Porque eu sou muito bom no que eu faço. E aos poucos o mercado vai entender isso, que nem BH agora, estamos entrando com Contagem mais BH, 4 lojas. Então, aos poucos as pessoas vão começar a conhecer o nosso negócio. Então, quando a gente tem essa oportunidade de entrar nas cidades, a gente começa a conquistar o nosso espaço. Eu conquisto espaço. Por quê? Porque a gente tem algo diferente a oferecer. Pois é, você tocou umas coisas interessantes aqui. A primeira que eu achei bem interessante, quando você disse que, né, quando entra uma lanchonete nova, ele quer julgar o preço abaixo do concorrente ali. E aí o que acaba acontecendo no futuro é que ele acaba tendo que igualar também a qualidade do produto, né? Ele acaba tendo que tirar alguma coisa. E eu lembrei de um caso, né, de uma pizzaria que eu adorava ir, e o catupiry era gostoso. A gente às vezes não sabe, como cliente, não sabe descrever o que é diferente, igual você falou, é o sabor, né? Mas mistura-se ali. E um dia eu observei assim, tava muito diferente o sabor, e eu observei que era o catupiry. Parece que eles fundaram uma marca, deve ser para cair custo,
e fica aquele negócio totalmente diferente. Então parece que é outra, parece que tá em outro local. Então talvez entra nisso, né? A pessoa igualou o preço e depois teve que igualar a qualidade, porque não conseguiu vender o propósito, né? Porque o propósito é aquela qualidade, né? Se você consegue que as pessoas percebam a diferença, aí a pessoa pode escolher, ah, hoje eu quero gastar menos, então você vai pegar um produto inferior, né? De qualidade diferente. Então, isso é interessante esse posicionamento que você trouxe. E perder um cliente, que é a pior, eu falo para todo mundo, custa uma fortuna ter um cliente e perder o cliente por causa de qualidade, abrir mão daquilo que ele conquistou. Porque, assim, em pizza, é uma coisa interessante. O requeijão na pizza, se ele for de marca top A, ele fica muito bom na pizza. Ele tirou um requeijão top A, não precisa ser um catupiry. É interessante, o paladar do catupiry na pizza, ele é muito parecido com os requeijões top A. Já no lanche, o paladar é totalmente diferente. Quando você pega um requeijão tipo A e põe num lanche, você tem mais um requeijão. É um cenário difícil de falar para vocês, mas você vê a culinária como ela é. Por quê? Porque a pizza, ela é assada. Vamos ver se vocês entendem isso, né? A pizza, o forno, que seja um forno de esteira ou que seja um forno a lenha, né? Porque o forno a lenha ele queima por igual, só para vocês entenderem, na parte de baixo e na parte de cima da pizza, mesmo vendo um fogo frontal, né? Porque o fogo, para quem nunca viu, você olha, você vê uma labareda no fundo, você coloca ali naquele vapor quente, vamos dizer assim, é o vapor quente que queima a pizza. Queima na parte de baixo e queima na parte superior. Por isso que esse tipo de pizza tem que ter um pizzaiolo, que ele gira, ele vai girando para não queimar. Porque se você deixar a pizza assim, queima de um lado e não assa do outro. Aí a pizza não assa por igual. Então ele vai mexendo a sua pizza dentro do forno, para aqueles que não sabem disso, vão entender agora. Vai mexendo, 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 tipo um sentido horário ou um sentido anti-horário, cada um tem uma estratégia, e a sua pizza sai pronta. Ela queima por igual, vamos dizer assim, tem algum pontinho a mais que acaba queimando um pouco mais, mas queima por igual. E por ter esse trabalho em cima, o requeijão na pizza, ele só vai fazer uma diferença se ele for um tipo A ou um tipo B, ou um tipo C, que é o pior de todos, que é requeijão de amido. Nossa, é horrível. Que é o que deve ter acontecido. Então, na pizza, você não consegue perceber o sabor, tá? Normalmente, o queijo vai por cima também. O queijo, ele acaba dando uma gratinada, né? Você vê, você já viu aquela pizza engratinada em cima? Aí você vê uma pizza de mussarela que não é gratinada? É a qualidade do queijo. Ah, Tem entendi. queijo que tem uma qualidade tão boa que ele gratina a sua pizza por cima e aí o cara usa um outro queijo no mesmo forno e não gratina, porque a qualidade do queijo é inferior. Então, tudo isso influencia até no visual. Às vezes, não tanto no sabor, mas no visual. Já o requeijão influencia muito. No lanche é diferente. O lanche, o requeijão, que no caso nosso, o catupiry fica quente num banho-maria. O lanche, você coloca o catupiry no meio dele. E aí você tem uma sensação de sabor diferente. Nada queimou ele, vocês entenderam? Então, essa é a diferença do que você viu. Então, você tinha um requeijão com uma excelente qualidade, porque tem várias pizzas com requeijões bons, tá? Você vê que o paladar é diferente. E o cara, em vez de manter a qualidade, ele resolveu abrir mão da qualidade, perdeu você de cliente e muitos, pode quebrar o seu negócio e nem entendeu. Por quê? Porque ele começou a ficar com medo do concorrente. Eu falo para todo mundo, nós não temos que ter medo do concorrente. Nós temos que identificar o que o concorrente tem de melhor, ou a gente copia ou a gente melhora. Mas não ter medo do concorrente. E nunca, nunca, isso vai para todos os comerciantes, nunca abra mão de qualidade de produto. Presunto é presunto, não é apresuntado. As pessoas têm que entender isso. Queijo, só para vocês que não são do mercado, tem a mussarela e tem uma mussarela que ela é processada. Ela não é uma mussarela. O nome parece igual, né? Mas tem umas coisas no mercado com preços que vocês caem de costa, O entendeu? paladar vai ser Então, diferente, né? vai ser totalmente. Então, é aquilo que eu falo. O concorrente tem que saber, primeiro, se posicionar no mercado dentro daquilo, nunca ficar parado, sempre tentar procurar melhor, e ele precisa entender o que o cliente dele quer. Agora, o cliente quer algo barato, então é o seguinte: olha, eu tenho um requeijão tipo A e tenho um requeijão tipo B. A minha pizza com requeijão tipo B custa X reais. Mas explica para o cliente isso.
Aí o cliente fala assim, eu não tenho R$ 70 para comer uma pizza, que hoje uma pizza com requeijão de primeira qualidade é de R$ 70 para cima, pessoal. Não tem mais pizza de R$ 50. Não fecha a conta. O cara hoje que fala para mim que compra uma pizza com R$ 50, pessoal, vai ver a qualidade do produto lá dentro da pizza. Não tem Não como, fecha a né? conta. Não É tem verdade. milagre. Pizzaria de bairro aqui em Campinas, que vende pizza top, que eu gosto de comer, uma delas, custa R$ 110 a pizza. Eu gosto de comer uma pizza com filé mignon, tá? Então ela vai com filé mignon, vai catupiry, vai cebola e queijo. Eu pago R$ 110 em uma pizzaria de bairro, que aliás, esse cara tá de parabéns. Ele não para de vender. Ele nunca mexeu na qualidade dele. Você entendeu? Então, ou Entendi. seja, basicamente é isso. O sucesso está dentro de você. Não deixa ele embora por causa de um concorrente. Muda o seu processo, mostra para o seu cliente que você tem qualidade. Você precisa mostrar. Ou a dificuldade que existe hoje, muito grande, do comerciante, é ele mostrar o que ele tem de bom. Ele não consegue vender isso. Acaba cometendo os erros que eles cometem e acabam quebrando. Olha, quando eu vejo restaurante, olha, tem alguns aqui que eu já vi na minha cidade, tinha 30 anos de vida. Como que um restaurante com 30 anos de vida fechou? Minha rede É está fazendo triste ver uma 32 situação anos. dessa, né? É triste. Você É. se posicionou no mercado há 30, nós estamos há 32 anos no mercado. Nós estamos maior do que nunca. E eu vejo pessoas que tinham a mesma idade que a gente fechando. Falta de planejamento, falta de acreditar nele. Famílias também que acabam mudando gerações. Isso acontece também. A gente não pode falar mal do restaurante. Tem família que mudou a filosofia dos filhos, os filhos não querem aquilo para eles. Porque o que ninguém entendeu até hoje, que ter um restaurante dá trabalho. O pessoal tem uma mania de achar que o dono do restaurante não faz nada, né? Ele trabalha demais para manter uma excelente qualidade, para que você chegue, que você encontre um prato limpo, um copo limpo, um produto de qualidade, que você seja bem atendido, que você coma a sua experiência, que essa é a palavra da vez, a experiência, né? É. Que você tenha a sua experiência e que você fale bem dele na rede social. Porque o maior medo do comerciante hoje é alguém falar mal dele na rede social. Que é o que as pessoas fazem hoje. Antigamente, as pessoas falavam mal, mas demorava, né? Você se reunia com seus amigos, aí você lembrava de um lugar que te desagradou. Olha, aliás, esqueci de falar para vocês, eu não vou em tal lugar lá, que lá tá ruim demais. Não é assim que nós fazia há 20 anos atrás? Quando a gente se reunia com a família, com os amigos, você, numa hora ou outra você lembrava daquilo, você comentava, olha, não vai em fulano, não vai em ciclano, não vai aquilo, porque aquilo ali virou uma merda. Não é assim que a gente fazia? Hoje não. Hoje o cara tá num restaurante, ele pega o celular, tá. Meu, quebrou. Realmente é complicado. Ô, Roger, agora você falou uma coisa interessante, na questão seguinte, que se a gente pegar um negócio tradicional de 20 anos atrás, 30 anos atrás, e que ele continua se inovando, então ele tem mais chance de estar conectado com as tendências do momento. E a gente conversou um pouco antes aqui, né, a gente fazendo um briefing aqui, sobre essa questão de você vender além do sanduíche, né? Que você vende vários outros pratos e como que você conseguiu entrar nessa tendência do iFood e agradar esses públicos, né? Aonde que ele tá, do jeito que ele quer, né? Fala um pouquinho sobre essa experiência e essa estratégia. Isso aí foi uma coisa bem legal. Quando eu adquiri a Old Dog 6 anos atrás, quando eu fui adquirir, o pessoal olhou para mim e falou assim: Mas Roger, por que você vai adquirir a Old Dog? Falei, mas por que eu não adquiria? Não, mas o produto não é bom. Eu falei, isso é fácil de resolver. Se eu vou resolver muito rápido. Então, se o produto não é bom do jeito que eu queria, já vende o que vende, imagina a minha mão isso, né? E naquele momento, o que eu fiz, né, para salvar a rede que estava passando por uma dificuldade? Eu implantei até então a única marca que eu tinha, que era lanchão na loja da Old Dog. Aí aqueles que acreditaram em mim implantaram. Sabe o que eles fizeram? Dobraram o faturamento, fizeram 3 vezes o faturamento, fizeram 5 vezes o faturamento. Por quê? Porque aquilo que estava ruim no mercado, as pessoas esqueceram o nome. E passou a ter um novo nome no mercado, que é o lanchão. Então, naquele momento, eu aprendi que agregar marca, eu melhoro o faturamento do negócio. E guardei estratégia para mim. Aí veio a pandemia. Quando a pandemia chegou, eu já tinha adquirido uma outra marca que chamava X Picanha. Chamava, não chama, né? X Picanha.
Então, naquele momento, eu falei, opa, agora é a hora de eu abrir mão das minhas marcas, colocar nas minhas lojas e vou sobreviver. Por que que todo mundo renovou os contratos comigo após a pandemia? Por que que eu não tenho franqueado nenhum falando mal de mim? Porque a verdade é uma só. Eu tinha uma estratégia na mão, Deus, eu sou um cara muito temente a Deus e acredito muito nele. Eu tinha uma estratégia na mão sem saber. Eu tinha duas marcas, três marcas, a Lanchão, tinha a Old Dog e tinha o X-Picanha. Naquele momento, no dia seguinte que teve a pandemia, eu falei, eu vou colocar as marcas da Old Dog e do X-Picanha no Lanchão e vou salvar minha rede. E salvei. E nesse meio caminho, que a pandemia não acabava, que a pandemia era uma semana, a pandemia era 15 dias, 30 dias, não acabava, né? Eu falei, eu vou lançar marcas novas. Lancei a minha marca de batata recheada, depois lancei minha marca de tacos e burritos, lancei minha marca de frango frito, aí lancei de milkshake, lancei de pizza, fui lançando diversas marcas. E aí eu fui criando um portfólio, e aí eu criei um slogan. Hoje eu sou uma praça de alimentação fora de shopping. As minhas lojas hoje, se você parar para analisar, é uma praça de alimentação. As pessoas, quando entram na minha loja física, elas podem comer lanche, hot dog, batata recheada. Algumas podem comer comida, que não são todas. Ela pode comer um tacos e burritos, pode comer um frango frito. Eu agrado diversos paladares. Então, eu deixo claro, hoje eu sou uma praça de alimentação fora de shopping, concentrada numa só unidade. Por quê? Normalmente, o cara que acaba criando novos produtos, nem todos são bons. E todos esses que eu te falei, todos esses meus produtos são maravilhosos. E todos eles têm uma estratégia. Posicionamento de preço, posicionamento de peso. Todos eles têm um posicionamento. Por exemplo, minhas batatas recheadas, em média, todas elas têm 380 gramas. Então, minha batata recheada, você pode falar o que for, o produto é premium com 380 gramas. Aí eu tenho meu tacos e burritos, que são produtos que eu até brinco, que eu abrasileirei o tacos e burritos. Se você olhar a essência do meu tacos e burritos, é o que o mercado nacional quer comer. E todo mundo trouxe aquele conceito do México, né? Que como eu tenho a minha maionese Tabasco, eu também tenho aquele conceito apimentado. Mas não é isso que o brasileiro come. Se o brasileiro comesse pimenta, tudo tinha que ter pimenta. Poucos brasileiros gostam da parte apimentada. Então, quando você olha meus tacos e burritos, nada mais é do que diferenças de proteínas com produtos extremamente de primeira, que é o que agrada o meu cliente, que é um dos produtos que mais vem se desenvolvendo. Quando você olha o meu frango frito, né, comparado com o meu concorrente, é a mesma coisa. Eu criei um processo onde eu consigo ter um produto premium com preço para me posicionar no mercado e criar um produto diferenciado. Eu tenho hoje um balde que ele vai fritura e frango. O meu concorrente vai o quê? Vai frango. Se você ficar comprando muito frango, custa caro. Concorda comigo ou não? Concordo Então eu plenamente. te dou o frango e te dou a fritura, que é o que você precisa terminar de ter um produto bom, com qualidade e com preço. Então você vai comer frango, você vai comer as maionese, vai comer a fritura e vai encher o que você precisa, preencher aquele momento seu com um preço dentro da sua realidade. Não com um balde lá de 100 pau, 80 reais. Entendeu? Não é normal esse universo. Eu tenho também. Mas o normal é você ter a proteína junto com a fritura. Aí você passa a ter um. E detalhe, como eu tenho as minhas maioneses, diferente do meu concorrente, eu já tenho as maioneses dentro do lanchão. Então, todas as marcas que eu lanço, por exemplo, tacos e burritos. Quem que dá tacos e burritos com maionese de azeitona, maionese de alho e maionese tabasco? Só eu. Que eu já tenho no meu negócio. Já nasceu assim. O frango frito, mesma coisa, ele já vai com as maioneses. Fora o que você escolheu, que é o barbecue, o molho honey mustard, o ketchup, mostarda, que é o que o concorrente faz. Eu tenho as minhas maioneses. Então eu coloquei o sabor que eu tenho e eu falo para todo mundo. Quem conhece a minha maionese com batata frita, você não quer nem frango. Porque a Fica por batata aí com a mesmo. maionese, ela fica assim, ó, me deu água na boca, me deu até fome. São 5 horas da tarde e me deu fome, pra você ter uma ideia. Isso O tô João falando tá sério. aqui. O João tá aqui falando que tá morrendo de fome já, que já tá doido pra experimentar. Imagina, Eu e a também, nossa viu? batata, para quem não conhece a nossa batata frita,
ela não é igual ao do mercado, que todo mundo tem mania de fazer tudo igual ao mercado e o maior vendedor do mundo. Eu até brinco, ele não vende batata. Batata frita vendo eu. Ele tem uma batata, que fala que é batata, mas é um negocinho desse tamanhozinho. A minha é um corte caseiro, 9 por 18. A hora que você morde, você lembra da sua mãe quando ela fazia? A minha mãe fazia batata frita assim. Tem um cortador específico, a hora que você faz, parece uma lua, né? A batata. Aham. E tem batata, você sabe o que eu tô falando. É isso que é batata. A minha batata frita é batata frita, É que você parece que tem dentro entendeu? de casa, né? Exatamente. Aquela que é a Aliás, batata feita em casa. isso. Tanto é que antes do Madeiro chegar, eu era o maior comprador de batata frita da Bem Brasil do Brasil. Hoje o Madeiro, por ser maior que eu, obviamente compram mais que eu, né? Mas a gente tinha um posicionamento, aliás, temos ainda, né, um posicionamento de mercado muito grande, né? Nós temos um consumo gigante de um produto que é diferencial, tanto que as pessoas falam da nossa maionese e da nossa batata. É interessante quando eu olho o nosso cenário, ninguém fala do meu lanche, todo mundo fala que o lanche é grande. Mas eu não vejo o cara falar do meu hambúrguer, não vejo ele falar, ele fala da minha batata e da minha maionese. Só para vocês entenderem os posicionamentos que a gente entrou no mercado. E nós somos uma lanchonete. Ô, Roger, eu vou Então, aproveitar de fazer uma venda aqui então, tá? vai lá. Aqui, uma cidade vizinha nossa aqui, tem a Vivar. Não sei se você já comprou produto da Vivar direto, já comprou? Não, não conheço. A Vivar faz o É, quê? ela produz, né? Ela cria, né, os frangos e abate e vende aí pro Brasil todo, em grande volume, sabe? É muito grande esse segmento aqui na nossa região. Depois eu vou te colocar o contato aí, quem sabe. É, Coloca para mim que esse mercado de frango nós estamos começando a crescer ele agora. É um mercado assim gigante, eu posso dizer para você, tá? O frango é uma proteína, entre aspas, falando barata. Barata depende de como a gente enxerga, né? Mas ele é mais em conta. E é uma coisa que me interessa, sim. Entendeu? Nessa parte me pois é, ainda interessa, mais sim. regional aqui, né, das franquias que estão surgindo pro lado de cá. É bem, Exatamente. bem interessante essa estratégia, né? E eu tô buscando outro código aqui, né? Depois eu vou te pedindo aí uma dica de ouro, né? Mas no final do episódio, eu fico tentando pegar aqui os códigos, né? O que faz com que as coisas dão certo. E uma coisa que eu vi interessante, que a gente tem aquela máxima, né? Que você foca em fazer uma coisa bem feita e cresça com aquilo. Então, você fez isso com o sanduíche, depois que estava muito validado, validou a maionese e agora você vem trazendo outros tipos de refeição e agrega a maionese, então a maionese está validada e você vai validando ali, então, aquele, né, o outro alimento. E uma coisa interessante que você falou, uma vez eu viajei para a China e até essa viagem eu falava que eu comia qualquer coisa. Não, eu como qualquer coisa, não tem problema com alimentação, não. Chegou lá, cara, e mais especificamente ali em Hong Kong, que é vizinho, né, que não é bem Nossa. China, tinha um negócio que eles faziam lá, tipo essa carne de bateia que a gente faz aqui no Brasil, né, aquele disco de arado. Cara, eu senti o cheiro do que eles estavam preparando ali e meu estômago ficava ruim. Eu não sei o que que era. Imagina. E assim, não dava conta. Aí a única coisa que eu comia era sanduíche. Né? Então eu ia ou pro Mac ou pro Subway. Era a única coisa que eu conseguia comer naqueles dias ali. Ou no hotel, né, que ele era internacional e tinha alimentação, né, ali para outras nacionalidades, né? E uma coisa curiosa que do sanduíche, um não tinha pimenta, o resto tudo era muito apimentado. Então, assim, ele era regional, né? Então, essa Sim. percepção de regionalizar o produto é uma sacada muito legal, né? Porque o Brasil se a gente for pensar, você trouxe uma coisa de fora, né? Uma alimentação mexicana, adaptou aqui no Brasil. E o Brasil também é gigante. Se a gente for para o Nordeste, a pegada é um pouco diferente, né? No Sul, diferente também. Em São Paulo, talvez ali, como se diz, a gente tem aí muita mistura de etnias aí, de pessoas diferentes, né? Então essa pegada de entender o que o pessoal gosta e adaptar é muito legal, né? Foi isso daí. Para você ter uma ideia, eu tenho tacos e burritos de salsicha. Ninguém tem isso no mercado. Mas por que eu tenho salsicha? Porque eu já tenho cachorro-quente. Você entender que eu usei uma metodologia inteligente e ao mesmo tempo algo que agrada. Eu tenho tacos e burritos de hambúrguer. Por quê? Porque eu tenho hambúrguer no meu portfólio. Então, eu criei, na verdade, eu peguei um cenário favorável dentro do que eu tenho de produtos que agradam muito o brasileiro. O brasileiro ama comer hambúrguer. Por que não pode ter um taco de hambúrguer?
Aliás, sai bem, salsicha também sai. Nós temos de alcatra, nós temos de frango, temos de pernil, temos de carne seca desfiada, temos, que é tudo que tem nos cachorro-quente. Porque o cenário de cachorro-quente, se você olhar o mercado de cachorro-quente, ele é salsicha, ou alguns caras que são um pouco mais evoluídos, tem salsicha e frango desfiado, só, mais nada. Eu não, eu tenho salsicha, tenho frango desfiado, eu tenho pernil desfiado, tenho a carne seca, entendeu? Então a gente tem um processo de cachorro-quente diferenciado. Então a gente tem uma coisa fora da curva, que é aquilo que eu falo, né? Não ficar só naquilo que todo mundo quer, né? Aliás, quer não, que o comerciante quis que o mercado quisesse. Não, o mercado quer algo a mais. E essas proteínas também estão dentro do meu tacos e burritos. Então são produtos extremamente premium, que está dentro do... Aliás, o burrito, para quem não sabe, é um produto que a hora que você come ele, parece que você não comeu nada. Ele dá uma sensação de leveza. O burrito é um produto muito interessante. É que todo mundo fica vendendo burrito com feijão, com arroz, com não sei o quê, uns burritos desse tamanho assim, ó. Mas grande mesmo, o tamanho dessa taça que você está tomando aí. E aí o pessoal tem até medo de comer um burrito. O meu burrito não, meu burrito é um burrito com aquilo que o cliente quer comer. Uma proteína, alface, tomate e cebola. Só. E um molho, né? Porque eu tenho meus molhos e tenho minhas maioneses. Essa é a minha estratégia. Então, ele é um burrito pequeno, que eu diria para você, né? De pequeno que eu digo de espessura, mas na hora que você come, você tem uma leveza, você tem uma coisa tão gostosa que você acaba comendo mais. E é um produto que agrada a criança. Por exemplo, na minha família, a minha filha gosta de comida mexicana. Então ela gosta esses burrito grosso, né, grandão, assim, parece um cano de 50 milímetros, com um monte de coisa dentro. Cara, eu não consigo comer um arroz, feijão dentro de alguma coisa. Lembra que você falou do seu paladar? Eu olho aquilo, eu tenho nojo, eu não consigo compor na boca. Por mais que seja gostoso. Por mais que você fale para mim, Roger, mas põe na boca que é gostoso, o meu cérebro não permite que eu pegue o arroz, feijão, embrulhado num trigo, numa tortilha de trigo, e ponha na boca. Eu não consigo. Tem coisa que eu não consegue. Já você pega uma tortilha de trigo minha, que é pequena, com proteína dentro, alface, tomate, cebola, que dá para tirar cebola quem não gosta, e alface, tomate agrada a todo mundo, e o molho, eu já dou um produto que não tem quem não queira comer. Você entendeu? É um produto extremamente gostoso. Então, essa é a diferença. Entendeu? Por isso que eu Ô, falo. Roger, Então, outra experiência interessante que eu tive com a questão de alimentação, um dia eu fiz uma conexão lá em Dubai, dessas idas lá para a China lá, e aí eu parei para almoçar lá no restaurante. Cara, eu achei um negócio muito curioso. Eles almoçando com a mão, em vez de usar talher. Eles pegavam assim e almoçando com a mão. E eu olhava e achava assim estranho, né? Mas com certeza isso lá deve ser uma coisa normal, né? E aí é o que você falou, assim, causa uma estranheza, né? Igual a gente não tá acostumado com esse tipo de coisa. Então, eu ficava assim, por mais que a minha comida ali tava gostosa, eu ficava vendo aquela sensação, né? Acaba que a gente não come só com o paladar, é o que a gente tá vendo no ao redor, né? Então é uma coisa curiosa. E outra coisa engraçada, eu queria que você fizesse aí alguma experiência aí, fazer um link com essa experiência do cliente na sua loja. Eu fui num hospital em Belo Horizonte, depois nós fomos pegar um lanche. E aí de frente tinha duas lanchonetes. Aí eu passei na frente da primeira, tava lá bacana lá, né, umas coisas lá expostas lá, e fui numa segunda. Mas a segunda, assim, é o que você disse que o empresário às vezes não investe ali na empresa, né? Tava assim, sabe que é a sensação assim, de muita coisa antiga, o buffet tava lá no fundo, o visual não tava legal, mas a comida tava legal, a gente até olhou. Acabou que a gente voltou e comeu naquela que tava mais bonita, que tava a loja, tava mais bonita. Na outra vez fizemos a mesma coisa, agora nós vamos almoçar, em vez de tomar um café, hoje nós vamos almoçar. Fomos de novo na mesma experiência, falei assim, não, nós vamos almoçar aqui novamente aqui, porque aqui tá uma cara legal. A comida tava até legal, mas sabe, o ambiente não tava aquele ambiente assim,
que transparecesse, né, o que a gente, higiene e tudo, né? Então, qual que é a importância disso aí, né, de tudo que eu tô te falando aqui para vender mais, né? No final das contas, todo mundo quer vender mais, ter resultado e agradar o cliente, né? Isso. Mas não quer investir. Você vê, um deles, ou ele é mais novo, e aí, obviamente, se você está aqui, no que nem você falou, você está num cenário de lanchonete, vai vir um concorrente novo. Qual que é a tua obrigação como comerciante? Reformar a sua. Para na hora que viesse ali o impacto, os dois são novos. Você vê como é que o cenário, cara, é um cenário tão simples, tão simples. Olha, o meu concorrente quebrou, que é do lado, e vai vir uma loja nova. Qual é a minha obrigação? Fazer a minha virar nova. Só que a minha vai ter uma expectativa melhor, porque eu sobrevivi, meu produto é mais gostoso, meu produto é melhor, e as pessoas vão vir conhecer. Por quê? O que você falou? Você chegou no local, já não te agradou o ambiente. E aí você já ficou preocupado com a higiene do ambiente. E aí você falou, quer saber de uma coisa? Entre o bonito, que pode ter uma barata na cozinha, e você não sabe, e entre o feio, que você também não sabe se tem uma barata na cozinha ou não, eu vou no bonito. Você entendeu o que eu quero dizer? Foi isso que você fez. E, aliás, às vezes, esse restaurante mais simples, a comida é muito mais gostosa. Mas parou no tempo. Eu não vou falar o nome desse restaurante, porque é muito ruim, né? Hoje eu não sou tão amigo do filho do dono, mas sou muito amigo do dono, né? Então, por causa disso que eu não vou falar o nome. Mas um restaurante de frutos do mar da cidade de Campinas, que ganhou o prêmio da Veja 15 anos consecutivo como o melhor restaurante, ele fechou. Aí você vai falar para mim, mas Roja, como que alguém que ganha 15 anos consecutivo como o melhor restaurante de frutos do mar da cidade de Campinas fecha? Porque tinha acabado de chegar em Campinas, Coco Bambu e chegou o Jangada. Dois restaurantes que a comida não chegava aos pés desse restaurante que eu estou falando para vocês, aos pés. Só que o local estava tão denegrido, a imagem do local estava tão feio, que para você entender como é que o mundo é estranho, tá? Quando você leva num local desse, para vocês entenderem, um prato no coco bambu, você come hoje com R$ 190, você come um bom prato no coco bambu, tá? Em 3 pessoas, mais ou menos. Nesse restaurante, custava em média R$ 290. E o coco bambu, um lugar lindo, e esse lugar com a imagem denegrida, tá? Mas o produto super premium. Trouxe uns amigos para fazer negócio de São Paulo e falei: vocês querem comer o quê? Queremos comer lagosta. Ele tinha uma lagosta, chamava Lagosta Delícia, coisa mais linda do mundo, mais gostosa que existe. Falei: pô, comer lagosta é nele. Levei todo mundo para lá. Todo mundo comeu, mas produto mais gostoso que já comeram na vida deles. Na hora de eu pagar a conta, eu fui pagar a conta, o cara olhou para mim: olha como é que o mundo é. Só empresário na mesa. Ô, Roger, tá tudo bem com você? Olha a pergunta do empresário. Falei: graças a Deus, tá tudo bem. Por quê? Não, você trouxe a gente num restaurante muito modesto. Para não falar palavrão ao vivo aqui, eu peguei a conta. Falei: meu amigo, olha quanto custa a conta da lagosta que você comeu. Ô, louco, impossível. Nesse lugar. Falei: mas não foi a lagosta mais gostosa que já comeu na tua vida? Foi. Mas o ambiente desagradou todos os empresários da mesa e chegaram a achar que eu estava quebrado. Olha como é que o mundo é. Acharam que eu estava levando eles num restaurante ruim porque eu não tinha grana e eu estava gastando muito mais do que o coco bambu. Ou seja, eu tive que me explicar. Olha o mundo, que estranho. Eu servi algo porque eu sempre adorei o restaurante dele. Eu amava o produto dele, já fechou, infelizmente. Eu levei os caras para eles comerem a melhor lagosta da vida deles e os caras acharam que eu estava quebrado. E eu estava pagando uma conta 50% mais cara, quase 40% mais cara que um coco bambu. Olha como é que o mundo é. Você entendeu o que eu quero dizer? É, a Então, aparência essa sua tá, imagem tá é mudando muito, né? aparência. Essa sua imagem, eu acabei retratando uma imagem negativa para mim. E a partir dali eu aprendi que nós temos que ir em lugares bonitos. Tanto que, só para você entender o nível de rede que eu tenho, esse ano eu falei que todo mundo que reformar as lojas até o final do ano, quem vai pagar a conta sou eu. Isso rede nenhuma faz, tá? Exatamente Olha, para incentivar meus franqueados a reformarem.
que eu quero dizer com isso? Toda vez que uma loja reforma, ela aumenta o faturamento dela, isso é normal. Então, eu congelei um royalties do cara, padronizei um royalties, e tudo que faturar acima ele não vai pagar para mim, vai entrar num fundo que vai ser esse fundo para pagar a reforma da loja dele. Fiz isso com todas as lojas que vão reformar. Aliás, um deles falou para mim, Roger, eu vou começar a reformar esse ano e não vou conseguir terminar esse ano. Eu já vi, porque eu tenho 2 lojas. Você vai dar para mim, o mesmo incentivo é dado. Se você começar a reforma esse ano, o incentivo é dado. Então, para você ter uma ideia, a minha preocupação que eu tenho com o visual. Eu olhei para a minha rede e falei, pessoal, a pandemia acabou, está na hora da gente ir reinvestir na gente. Como eu via que todo mundo tinha essa preocupação, porque é um dinheiro que você fica com medo, que você não sabe, então a gente aposta junto. Naquele momento que você está com preocupação, nós apostamos. E eu pago a conta. Você põe o dinheiro na frente, né, que a reforma é bancada por ele, e eu desconto em royalties. Então esse desafio foi dado para todas as lojas esse ano. Só para você entender o quanto eu me preocupo com essa imagem que você acabou de falar. É Entendeu? interessante demais, viu, Roger? Bom, e a gente conversou um pouquinho também aqui nos bastidores aqui, né, sobre a meta, né, que vocês têm aí de crescimento para esse ano e como que tá isso aí andando. Você pode falar para a turma aqui como que tá essa meta aí? Tá? Eu vou falar para vocês, na verdade, por que nós atingimos essa meta rápido, né? Que é interessante esse casal que estava aqui comigo. Nós estamos entrando em parceria com uma rede, está dando quase 20 contratos já, para colocar as nossas marcas online. Hoje, para quem não sabe, nós temos 2 modelos de negócio, online e presencial, tá? Mas, Roger, eu falei esse dia atrás para o casal que veio aqui, que daqui a pouco fecha com a gente. Roger, por que você criou o modelo online? Eu tenho o maior orgulho de falar de um dos primeiros, uns pioneiros, que é a loja de Toledo. Se você olhar a loja minha de Toledo, o que ela era, o que ela é, você cai de costa. E ele fez parte dessa reforma, porque ele bancou, o que eu percebi? Ele bancou a reforma e não tinha dinheiro. Aí quando ele não tinha dinheiro, eu comecei a perceber que ele começou a pipocar para me pagar. Porque ele cresceu o faturamento dele, se endividou. Aí eu olhei assim e falei, mas caramba, o que está acontecendo, né? Aí eu fui ver a loja dele, fez uma loja linda, com o dinheiro que ele não tinha. Aí eu chamei o menino e falei, vem cá, vamos conversar eu e você. Vamos fazer o seguinte, você vai me pagar tanto de royalties por mês, toda a diferença eu vou colocar num fundo de caixa para pagar a sua reforma. Combinado? O moleque ficou doido. Porque ele não conseguia me pagar e não sabia que desculpa dar, com uma loja bonita, com movimento, mas as pessoas não entendem, não é porque botou uma loja bonita em movimento, se tem dívida no meio, aquilo vira uma bola de neve, pessoal. Não é tão simples assim. Quando você tem dinheiro é fácil, quando você não tem. Então, quando eu percebi esse menino, o que eu aprendi? Que o dia que é uma loja online, daqui 2 anos ou 3 anos, vira uma loja presencial. E eu melhoro o resultado do meu negócio. É isso que eu entendi lá atrás. Por isso que eu fiz esse desafio na minha rede agora das reformas, tudo. E por que nós estamos vendendo online? Porque essas pessoas é que estão extremamente satisfeitas com a gente e na hora dela pensar o que fazer, ela reinveste nela. E ela monta uma loja presencial. Mas ela não tinha dinheiro hoje, no tempo zero hoje, ela não tinha dinheiro, ela tinha os 70 mil que eu falei para você. Lembra que eu te falei? Aham. 70 mil não monta a loja de 200. Mas os 70 mil faz você começar o sonho para montar a loja de 200. E ele já chega na de 200, assim, com experiência e já aprendeu a fazer o negócio. Se for uma Sabendo que dá escola. certo. Sabendo que dá certo. O medo do empresário, por exemplo, se todo empresário tivesse certeza que se ele vendesse a casa dele, ele ia montar um negócio e comprar a casa de volta, ele vendia hoje. É que ele sabe que se ele vender a casa dele, a chance dele perder a casa dele e perder o comércio é enorme. Ele sabe disso. Até porque, historicamente, a cada 10 lojas, a cada 10 negócios que abrem, 8 fecham. O histórico não é pertinente, não ajuda dentro do processo. Então, na hora de É, você acreditar em você, que você tem que acreditar em você, você tem que também ter um certo tipo de cuidado. Eu tem, não permitiria ninguém vender a casa dele para montar uma loja minha, nunca. Falaria para ele se reestruturar. Outra rede, não, pegaria até a casa dele de entrada. Pra você entender como é que são as redes. realmente tem que estar bem estruturado, né? E daí também eu vejo a importância realmente aí da pessoa que nunca empreendeu, né? Às vezes a pessoa trabalhou a vida inteira em um emprego, saiu, pegou acerto e quer montar um negócio.
E aí entrar num modelo de franquia, desde que tenha ali uma empresa séria ali por detrás ali, ela te traz uma escola realmente, né? Igual você diz, olha que percepção muito interessante. O empresário reformou a loja, gastou o dinheiro que não podia gastar, acabou com o capital de giro, teve dificuldade de operacionalizar o negócio, e talvez se não tivesse essa sua ajuda aí, talvez eu poderia quebrar por falta de capital de giro. E não quer dizer que o negócio é ruim porque não tem cliente, que o produto não é bom. É porque ele errou na administração financeira e deu um passo maior que a perna, vamos falar assim. Ele entraria naquela depressão que eu vim falar com outro pessoal aqui. Existe uma coisa que antes de um comércio quebrar, a pessoa começa a ter um problema emocional. A qualidade da pessoa ela nunca perde, né? O seu talento, aquilo que eu ouvi o cara falar, o talento a pessoa não perde, mas ela perde aquela vontade que ele tinha dos negócios dele. Então ele começa a ter um negócio bonito, uma dívida grande, ele não vê salvação e aquela vontade que ele tinha enorme de conseguir chegar naquilo começa a acabar. E se você acabar com essa vontade dele, ele vai quebrar. É isso que acontece. É isso que as pessoas não conseguem entender, tá? E a maior parte das franquias não estão nem preocupadas, tá? A franquia não quer saber se ele reformou, deixou de reformar, se ele saiu de uma loja online para uma loja presencial, ela quer o dinheiro dela. Estou te falando porque, infelizmente, esse é o mercado. A maior parte é assim, tá? Não gosto de falar que eu sou o melhorzinho, não. O que eu consigo fazer, olhar diferente dos outros, eu aprendi uma coisa. Se eu matar a galinha, acabou os ovos. Eu não posso matar a galinha. Eu tenho que tratar bem da galinha para vir o ovo todo dia. Isso é franchise. Isso é uso de marca. Não é abatedouro. Que a pessoa tem que entender o seguinte: se for abatedouro, abateu, morreu, acabou. Eu não, eu vendo, eu colho ovos, eu não vendo. Eu colho ovos todos os dias. É isso que é a diferença. É isso que a pessoa tem que saber entender. Não matar. Cara, eu conheço franqueadores que não perdoam e depois ainda entra com ação. Falaram, cara, se o cara não conseguiu te pagar o que te devia, você vai entrar com uma ação para quê? Que é aquilo que eu te falei, não tem nem o que arrancar da pessoa, entendeu? Então, é igual shopping. Agora eu posso falar com toda a propriedade. Shopping é outro que, se você tomar cuidado, ele destrói a tua vida e do seu fiador. Eu falo com conhecimento de causa que eu vi muita gente quebrar em shopping. Não foi uma ou duas, muita gente. Tanto que negócio de risco de shopping, eu tenho primeiro. Tive no Shopping Bandeiras, depois vendi, e tenho no Shopping Dom Pedro, e a gente vendeu na pandemia, que é aquilo que eu falei para vocês, a seriedade, né? Eu vendi uma loja em shopping, que o único cara que podia suportar essa loja fechada era eu. O cara que comprou ia quebrar. E o mundo é tão estranho, tá? Que eu não vou falar aqui em valores, que é uma coisa muito chata, mas a gente acertou um valor, foi uma coisa muito, muito louca. Segunda-feira antes da pandemia, antes de fechar as lojas, né? Eu vi que o faturamento estava muito ruim, né? Liguei para minha gerente, que hoje tem câmera, hoje é uma maravilha. Nós aqui, ó, estamos em outro estado, estamos conversando aqui, né? E seu público vai ver isso, né? E aí eu pego e falo: por que o faturamento está ruim? Não, seu Roger, porque eu não gosto de ficar vendo coisa negativa. E a pandemia, para mim, era algo para derrubar um governo. Eu não conseguia acreditar que aquilo era verdade. Aquilo, para mim, era algo que estava sendo criado para derrubar um governo. E aí eu liguei para minha gerente e falei, mas por que tá vazio? Por que não tá vendendo, né? Eu falei assim, pô, essa semana o cara vai no shopping assinar o contrato comigo, justo na minha semana não tá vendendo, o que tá acontecendo? Na semana que vai assinar o contrato, né? Parece que eu sou mentiroso, né? Falo para você que tantas pessoas comem lá no shopping e naquela semana que você veio comprar não tem. Não, senhor, o senhor não está acompanhando as notícias, não tem ninguém no shopping. A pandemia, eu falei, para de falar essa palavra, isso não existe. Isso daí é coisa para derrubar o atual governo. Eu falei para ela. Falei, mas, senhor Roger, se é ou não é, eu não sei. E ligou a câmera. Não tinha uma alma viva no maior shopping, um dos maiores shoppings da América Latina do Brasil, que é o Shopping Dom Pedro. Uma praça de alimentação gigante. Eu olhei aquilo, se ela tivesse mandado uma foto, eu achava que era uma foto fechada, do shopping fechado. E não era, era 8 horas da noite. Eu olhei aquilo e falei, meu Deus, e agora? Resumindo, quinta-feira fechou o shopping. Tinha acertado tudo com o cara, estava tudo em ordem. Sexta-feira o cara me ligou que ele ia vir no shopping, nós marcamos na sexta. Falou, Roger, é verdade que fechou os shoppings? Né? Que ninguém acreditava naquilo, né?
Falei, é verdade, fechou, mas acho que semana que vem tá abrindo, a gente volta a conversar. Ah, então tá bom, Roger. Então semana que vem a gente conversa. Aí começou algo interessante. Sábado meu telefone tocou, era o cara. Ô, Roger, eu tenho uma proposta para te fazer. Como todo ser humano oportunista. Eu podia ter sido também, e aí você entender como que você quebra alguém. Lembra o valor que você. Eu vou te fazer uma oferta de X reais e eu vou ficar com essa loja fechada. Falei, mas em primeiro lugar, é indelicadeza da sua parte. Falei assim, indelicadeza da sua parte falar um número desse. Nós acertamos um número. E agora você está criando uma oportunidade. Falei, amigão, a loja continua à venda pelo mesmo valor. E ela só vai ser negociada a partir de agora quando o shopping abrir. Antes do shopping abrir, eu não vou negociar essa loja. Ele tinha, vou resumir para você, ele tinha um pouco mais de R$ 1 milhão na conta dele. Ele tinha 1,1 milhão, tá? Ia comprar a loja, parte desse dinheiro ia ficar de capital de giro. Ele estava tranquilo para tudo que você pode imaginar. Aí, deu quarta ou quinta-feira, ligou meu telefone de novo. Era o cara. Ô, Roger, vai fazer uma semana. Aceita a minha proposta. Ele querendo ser oportunista comigo. Falei, olha, cara, nós vamos acabar ficando, cara, numa inimizade, porque dinheiro é uma coisa muito séria para mim. Eu falo para as pessoas, dinheiro é algo que ele distancia amigo e atrai inimigo. É a única coisa que tem esse dom. Ele distancia amigo e atrai inimigo, é o dinheiro. Falei, não faça isso. Nós vamos começar a ter uma discussão desnecessária. Resumindo, tá? Ele tinha uma empresa. Ele queria investir em algo diferente, ele queria diversificar o negócio dele. Depois ele sumiu. Deu uns 60 dias depois, ele me ligou agradecendo. Falou, Roger, eu queria te agradecer. Eu falei, me agradecer pelo quê? Por você não ter nem querido ouvir a minha proposta, porque eu não quis ouvir a proposta dele. Aí ele falou assim, eu falei, mas por quê? Foi porque o dinheiro que eu tinha, eu estou sobrevivendo à minha empresa. Se eu tivesse comprado a tua loja, eu não ia sobreviver à minha empresa, eu ia quebrar a minha empresa e eu não ia estar com a sua loja aberta, que não ia dar dinheiro nenhum. E graças a você, eu não vou quebrar. Falei, cara, primeiro eu fico feliz. Aí eu falei, segundo, assim que você juntar dinheiro de novo, você volta a conversar. Falei, Roger, eu demorei 12 anos para juntar esse dinheiro. 12 anos. Ele ia perder aquele dinheiro num piscar de olhos. Ele ia quebrar a empresa dele. Só para você entender como é que é o mundo, como é que eu sou, tá? Não falo falando que eu sou bonzinho, porque eu estava imaginando, Deus estava falando para mim que algo ia acontecer. Eu não esperava aquilo. E eu tinha certeza. E o que ia acontecer? Se eu tivesse pego o dinheiro dele, de repente eu ficaria mais confortável na pandemia e ele ia quebrar. Então, eu não fiquei confortável na pandemia, minha loja está lá até hoje, estamos comercializando ela agora num novo ciclo. Esperei a pandemia acabar, esperei eu renovar o contrato com o shopping e agora coloquei minha loja novamente em venda. Por quê? Porque acabou tudo, não existe mais. Essa doença acabou, essa mania que alguns ainda têm de falar, que não tem mais reflexo de pandemia. A economia voltou a crescer, pessoal. Nós É. temos que parar alguns ainda que querem acreditar que existe algo que faça. Não, não existe. Existe, obviamente, uma esperança que nós temos, é que a economia volte a ficar agitada. Porque tem um assunto interessante, não diz respeito à sua pauta, mas você vai entender o que eu quero dizer. Quando a economia estava pegando fogo, lá 15 anos atrás, a taxa de desemprego era de 3,5%. Eu sei disso que eu lembro muito bem de cabeça. Dinheiro à vontade para o povo, filas de espera nas minhas lojas, filas de espera. Economia pegando fogo. Hoje, nós temos um cenário de 13% de desemprego, que eu tenho uma certa discussão quando fala desemprego, ou de gente que não quer trabalhar. Que parte deles são filhos nossos que criamos errado. Quando eu falo nosso, eu me coloco no lugar. Apesar de minha filha ser nova ainda, mas eu falei para minha esposa: a minha filha, em tese, é aquela criança que ela não vai fazer parte desse cenário. Eu trabalho desde os 13 anos, desde quando eu fiz Senai. Eu sou um cara ativo na minha carteira profissional desde os 13 anos. O meu primeiro Nike que eu comprei foi graças ao meu primeiro salário. E a minha filha, eu falei, minha mulher, ela vai fazer 18 anos, ela vai ganhar um carro zero, porque minha mulher está pagando um consórcio. Olha que coisa maluca. O meu primeiro Nike eu tive que trabalhar para ganhar. O meu primeiro carro fui eu que comprei, meu pai não pôde me dar, mas meu pai me deu a base que eu tenho até hoje.
que sou o que eu sou. E minha filha não vai trabalhar, tem 15, com 18 vai ganhar um carro zero, de um consórcio que está sendo pago hoje. Então, você acha que essa criança vai ser ativa de trabalho? Não sei. Então, nós estamos fazendo essa nova geração que faz parte desse desemprego, que não é desemprego, é uma geração que não trabalha, porque os pais trabalham e fazem tudo por eles. Então, nós temos que enxergar isso diferente, porque eu falei para um amigo, está faltando mão de obra. Hoje, nós estamos num cenário de desemprego alto e falta de mão de obra no mercado, e a economia não está agitada. Então, você concorda comigo que tem um descompasso acontecendo no mercado que ninguém quer falar a verdade, porque demora 10 anos, o IBGE demora 10 anos para identificar isso que eu estou falando para você. O IBGE não vai Verdade. começar hoje a identificar isso que nós estamos falando. São 10 anos de ciclo para identificar isso. E eu comecei a identificar isso nos filhos dos meus amigos, naquilo que o meu amigo falou. Falou, sabe por que eu vou me aposentar com 80 anos de idade? Porque você tem 26, você tem 25, você tem 24, 23, nunca trabalharam na vida. Não sabe nem o que é carteira de trabalho, porque nem tirar a carteira de trabalho vocês foram tirar. E eu, na idade de vocês, já tinha 10, 12, 15 anos de trabalho. Você entendeu a diferença que nós estamos hoje, economicamente falando? Por quê? Porque os nossos filhos têm que fazer a melhor faculdade do mundo que nós temos que pagar e vai até os 22, 23 anos. Então, eles não vão trabalhar. Eu tô me colocando junto dentro desse projeto. Nós estamos criando uma bolha tão grande para os nossos filhos que eles não têm que trabalhar para pagar as contas. Eles têm que estudar. Isso vai até os 22. Então, nós estamos estragando um cenário, que eu não sei o que vai ser no futuro. Estamos criando um processo complicado, né? Que essa nova geração, a gente sabe, eu até brinco com a minha filha, que eu chamo de geração mimimi, minha filha quer morrer, que tudo reclama, tudo tem alguma coisa, nada pode fazer, entendeu? Que toda hora te confrontam. Você tem filho ou não? Eu tenho uma filha, minha filha vai fazer 6 anos no finalzinho do ano. Ela é nova Então, ainda, ela calma. ainda vai pegar outra onda ainda, vai ser mais complicado ainda. E a geração nova hoje, elas nos confrontam muito. A gente não confrontava os nossos pais. Eu estava até brincando esse dia atrás, né? Eu estava falando com o pessoal, quinta-feira agora, semana passada, na sessão que eu estava na maçonaria. Falei, na nossa época, quando nosso pai mandava a gente lavar louça, meu pai e minha mãe, e eles saíam, né? Quando eles voltavam, se a louça não tivesse lavada, a gente apanhava e lavava a louça. Hoje, hoje você chega em casa, a louça não está lavada, a criança não apanha, ela escuta um pouco e vai o pai e a mãe para a pia lavar a louça. Essa é a geração Verdade. nova, eu tô sério. Essa é a nova geração. Eu ouvi um coach desses caras que falam de família e ele falou a verdade. Os pais não aguentam ver as crianças reclamando e dá o celular, começa a reclamar e lava ele a louça, ele não faz nada. Porque incomoda aquela criança falando, 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 falando. E aí você quer calar, você quer resolver. Então isso é um erro nosso. Estou falando sério. Eu faço parte dessa geração. Estamos criando com esses problemas. Eu venho conversando muito com a minha esposa, né? Até teve um posicionamento meu que eu falei para ela, falei assim, olha, ou a nossa filha, ela entra dentro da regra que eu quero, mas não vou bater com ninguém. Falei, ela vai ter que aprender de outra forma. Ou, para mim, escola particular para nossa filha não tem mais. Qualquer escola que seja do estado que ela passar, porque minha filha agora está indo para o primeiro colegial, ela vai estudar. Ela quer a mordomia dela, de não fazer isso, não fazer aquilo, não temos o que discutir. Mas ela vai estudar numa escola do estado. Eu não vou investir esse dinheiro desnecessário. Para mim é desnecessário. Porque eu estou criando uma criança que está tendo tudo que eu nunca tive, que não faz aquilo que eu fazia, e contesta a gente, né? Porque ela me questionou esse dia atrás, ela falou assim para mim, mas por que você não lava a louça? Eu falei, eu vou explicar para você por que não. Porque na tua idade eu lavava a louça, mas meu pai mandava e eu fazia. Mas vamos combinar o seguinte, a partir de hoje, a louça vai estar lavada pelo seu pai. Seu pai só não vai trabalhar mais. Então essa vida que vocês têm, não vai ter mais. Mas a louça vai estar lavada, filha. Enquanto tiver água na torneira e tiver. Falei assim, para quando tiver água na torneira e tiver aqui detergente, eu vou lavar. A hora que não tiver mais, eu não sei o que a gente vai fazer, filha. Mas eu prometo, o papai te promete. Nunca mais você vai lavar a louça. Mas também não tem tudo aquilo que você gosta, não vai ter mais. Porque eu não vou trabalhar, mas a louça vai estar em ordem. Seu quarto vai estar organizado. Deixa com o papai. Papai está com você.
E aí ele Resolve ficou tudo. bravo, imagina. Não, o senhor tem que trabalhar. Então eu tenho que trabalhar e tenho que lavar a louça. Então é esse tipo de coisa, né? E lógico, eu tô com a minha mulher, que nem eu falei pra você, eu tô há 32 anos com a minha esposa. Você não vai ficar criando indisposição com a sua mulher que você tá há 32 anos por causa do seu filho. E aí eu falei para ela, falei assim, para mim é simples, conduz as coisas do seu jeito, não vem reclamar comigo que o futuro vai acontecer, mas se depender de mim, eu não pago. Está resolvido. Você tem seu trabalho, você tem seu salário, você tem suas coisas, você faz o que você quiser. Então, da minha parte, então, ou seja, e aí eu vou acabar sendo o pai chato, né? Ela é a mãe legal, eu ainda vou ser o pai chato. Porque eu falei, a gente precisa criar algo. Se a gente não criar algo, vai ficar complicado. Porque a minha preocupação é muito grande, aquilo que eu falei. Primeiro, a geração nova não quer saber de casar, porque não quer saber de filho, porque eles sabem que eles já são problema. Essa geração, esse é o problema. Eu falei, e a gente é o culpado. Então, não estou falando que ela é o culpado. O culpado somos nós que fomos criando esse monte de mordomia, né? Que eles não precisam trabalhar, eles precisam, precisa estudar, você precisa estudar. Então, aí que vem a preocupação dos valores. Por que que eu até hoje, né? Eu falo, eu trabalho de sábado, trabalho de domingo, eu não tenho problema de trabalho. Porque eu dou muito valor no que eu tenho. E essa geração nova, como já tem tudo, não precisa dar valor. Eu vejo pela quantidade de brinquedos. Eu falo, filha, o papai tinha 6 brinquedos, eu sei todos eles, até hoje. Porque eram só 6 que o seu pai tinha. Então não tinha como errar. E quando sumia um, eu dava falta na hora. Eu lembro esse tempo atrás que eu peguei um carro, abri o porta-mala. Meus carros são carro grande, hein? Não são carro pequeno, não. Eu abri um porta-mala do carro e comecei a colocar coisa de criança dentro dele. E falei, não vou dar embora agora para não me encher o saco. Ficou uma semana no porta-mala. Não deram falta de nada. Imaginou você arrancar um porta-mala de brinquedo dentro da sua casa? Um porta-mala grande. E não dá falta daquilo? Aí eu olhei para minha esposa e falei assim para ela, tá vendo? Ela ganhou uma boneca nova da minha sogra. Então eu falei, não dá essas coisas, dá roupa para essas crianças. Aí eu tinha comprado um urso, a gente viajou para Gramado, eu comprei um urso para minha filha, que até então era a bola da vez o urso. Aí chegou a boneca agora. Bebê Reborn, não sei como é que é o nome. É uma criança, uma réplica de uma criança, É tá? igualzinho o bebê mesmo. Igualzinho. Tá lá dormindo do lado dela na cama. Todo dia dorme do lado dela. Ela tem a cama dela, ela botou um colchãozinho do lado, ela dorme no colchão. Mas daqui a pouco vai embora também. Falei, o urso já foi. Nem lembra mais do urso. Então você vê que eles criam uma troca. Eles não têm um algo a mais. Saiu o urso, entrou a boneca. Daqui a pouco elas vão ganhar outra coisa, e nem lembra mais do urso, não lembra mais da boneca, porque não faz falta, porque é muita coisa. É. Então é isso Ô, que eu falo. Roger, e isso aí, ó, eu acho que até a gente já pode trazer como uma dica de ouro aí para educação, né? Eu gosto muito do. Eu não li o livro ainda, mas da teoria do João Klepper, né? Aquele investidor de startup, e fala muito da forma que ele criou os filhos, né? Que assim, ele deixava os filhos errar, o filho queria investir, ele não dava o dinheiro, o filho tinha que pegar, buscar fazer um pitch com o investidor e tudo, porque ele não deu os negócios de graça. E hoje ele já está no processo contrário. Hoje ele não manda nos filhos por causa do dinheiro, porque os filhos hoje eles é tipo assim, cada um já tem um negócio dele e não estão independentes, né? É uma coisa que eu acredito muito e eu tenho ainda a chance de experimentar isso, que minha filha vai fazer 6 anos, né? Mas é um desafio grande que você está falando, uma percepção muito importante. E eu completo com a questão do imediatismo, né? Porque hoje, por exemplo, na rede social a gente assiste um segundo do vídeo, não gostou, dedo para cima, né? A gente assistia televisão no passado, você tinha que esperar que a propaganda acabasse, você não tinha como escolher o que você assistia. A gente era educado em aprender a esperar, né? Hoje o contrário, a gente é educado a não esperar nada, né? Então essa impaciência representa na loja, na fila do caixa, representa na fila do supermercado, para todo lado. E aí o empresário que, né, a criança que educa hoje, que cresce hoje, lá na frente entender, igual esse empresário que você citou, demorou 12 anos para juntar esse dinheiro para investir no negócio, essa percepção de esperar, de juntar dinheiro, saber a hora certa e tudo, tá ficando um desafio, né? Então, assim, nós estamos criando algumas situações para as crianças que no futuro vai ter dificuldade de esperar a hora certa, né? Isso aí vai ser um problema grande, né?
Isso, na verdade, eu falei tudo isso da minha filha, mas eu tenho que falar uma coisa de orgulho. Eu estou publicando um livro dela. Minha filha tem 15 anos, ela é escritora. Você imagina uma criança de 15 anos, ela acabou de fazer 15 anos, ela tem um livro já publicado na internet e um que eu vou publicar agora. Então, ela é extremamente inteligente, ela é acima da média. Eu até brinco com a minha esposa, não sei quem que ela puxou, porque ela é muito acima da média. Minha filha é muito dedicada. Minha filha quer ser escritora. Não que eu acho que. Eu acredito que todos os mercados dão dinheiro, né? É óbvio que o pai, como todo pai, o pai é empresário, ele imagina o quê, né? Que todo mundo pergunta, quem vai ter a sucessão do que é seu, né? Minha filha é uma escritora com 15 anos, né? Então, você imagine, não que escritora não vai ser um bom negócio, acredito que vai ser, mas como todo pai, você queria que alguém desse sequência no que é seu, né? Que é a parte que eu acho que vai ser mais difícil. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: o que eu imagino, tá? A minha grande preocupação são os novos profissionais do mercado. Nesse imediatismo que você falou, eles não vão conseguir participar de uma reunião de 30 minutos. Porque, não, o senhor tem que ser objetivo, seja objetivo. Para nós sermos objetivo, tem todo um processo para chegar nele. Por mais objetivo que nós sejamos. Então, me preocupa muito essa nova geração, porque essa nova geração ela já não tem muito. Primeiro, que foi blindada numa bolha para trabalhar. Segundo, ela não sabe a palavra não. Essa palavra não para essa nova geração vai ser o maior desafio nosso de empresário de manter as equipes. E o principal, né? Essa questão que ficou, que tudo é um milímetro para você falar, acho que você está entendendo o que eu quero dizer. Então você tem que saber até como, de repente, no final das contas, a pessoa falar que você magoou ela. Imaginou uma entrevista de trabalho, você é muito truculento com a pessoa. Até isso, tem muita gente mudando o cenário, né? A gente preocupado com uma equipe de vendas, mas vamos falar de uma equipe de vendas. Você vai treinar para o cara ser rápido, o cara ser isso. Imaginou uma equipe de vendas que o cara não consegue desenvolver? Não tem sentido. Então, eu fico imaginando a preocupação que vai existir no futuro de como tratar essa nova geração. Me preocupa muito, tá? E o principal dessa nova geração, eles pegam o celular na mão, eles conversam com pessoas de outro lado do mundo, em 50 línguas. Mas na hora que coloca, tudo bem que a gente não está frente a frente, nós estamos online também, mas na hora que põe numa mesa assim, não sai uma palavra. Isso me preocupa muito. Me É preocupa verdade. demais. Ô, Roger, então nós estamos caminhando aqui pro final. Quero muito te agradecer muito aí, né, a sua toda a sabedoria, todo o seu tempo aí que você dedicou aqui para a gente trazer esse momento de conhecimento para quem pretende empreender, para quem está empreendendo, né? E vai ser legal porque nós falamos aqui sobre coisas que vão acontecer no futuro e essa entrevista vai ficar aqui na internet e pode ser que daqui 5 anos, 10 anos a gente volta e fala, olha aqui, o que o Roger falou está acontecendo até antes, né? O problema que a gente levantou ali, a bola que o Roger cantou aqui, o negócio já virou um problema, a gente não percebeu, não imaginamos quanto tempo que isso pudesse acontecer. Eu gostaria de pedir, né, uma dica de ouro aqui para quem está empreendendo e está passando aquele momento desafiador. Você deu uma dica de ouro importantíssima aqui, que o emocional do empresário ele começa a ficar ali abalado e acaba que ele perde ali a esperança. E naquele momento ali, talvez é a hora que o negócio começa a acelerar para baixo, né? Essa foi uma dica que eu já vi aqui, fantástica. E o que seria uma outra dica que aparece na sua cabeça aí, para aquele empresário que está passando aquele momento desafiador, com certeza já passou inúmeros aí na sua vida de empreendedor, mas o que você fala para esse empresário nesse momento? Acredite em você. Não deixe ninguém tirar a sua esperança de você. É isso que eu falo para todo empresário. Não que a gente não deva escutar o A, o B ou o C, mas acredite em você. Escute seu coração. Escute a sua vontade e o principal, vai atrás do seu objetivo. Custe o que custar, mas vai atrás dele. Não esperem das pessoas algo, espere de você. Eu sempre falei, eu nunca esperei nada de ninguém. Eu espero de mim. Porque se tem alguém que não nos decepciona, somos nós. E se a gente nos decepcionar, é porque nós falhamos. E se nós falhamos, temos que erguer a cabeça, levantar e reerguer, que esse é o grande objetivo. Não se decepcione. Então, acredite em você, invista em você, que no final tudo dá certo. Eu sempre falei,
eu comecei, hoje eu tenho uma vida muito boa, mas eu só devia dinheiro. Eu não tinha nada. Eu tinha dívidas. Minha mãe ainda perguntou para mim. Eu devia 10 casas da minha mãe na época. Minha primeira máquina que eu comprei com mais 2 sócios. E se alguém soubesse o quanto eu devia, nunca na minha vida que iam permitir, ou de repente. Minha mãe, quando descobriu aquilo, que de tudo deu certo, né? Minha mãe olhou e falou: Mas filho, mas quanto você devia? Eu falei: Mãe, 10 casas da senhora. Tanto que no primeiro ano meu de vida, eu tive mais dinheiro que meu pai juntou a vida toda. No meu primeiro ano de empresa, de negócio. O que meu pai nunca imaginou ter, no meu primeiro ano eu já tinha. Então, é essa a diferença, porque eu acreditei e confiei em mim. E eu sempre fiz isso, eu sempre falo para todo mundo: acredite e confie em você. E esse negócio de ficar ouvindo os outros, ouça seu coração. Faça aquilo que o seu coração mandar. Que aí a chance de dar certo é enorme. Eu ganhei dinheiro sem ter dinheiro. Eu falo isso com todo orgulho. O dinheiro é importante? É muito importante. Mas se você estiver no lugar certo, na hora certa, você também ganha dinheiro. E tenha sorte. Isso eu sempre falei. Todo empresário ele tem que ter sorte. Se você não tem sorte, você não comece nem seu negócio. Essa é a realidade. Porque ela faz parte da vida. A sorte, tem pessoas que falam que no final foi sorte, mas a sorte ajuda. A sua competência, o seu trabalho, a sua dedicação. Mas a sorte ajuda você a chegar ao longe. E no final das contas, tem várias pessoas que são competentes, são melhores do que eu e não conseguiram chegar onde eu cheguei. Porque elas não tiveram a sorte que eu tive. Então é isso que eu quero que eu entenda. Eu não sou melhor que ninguém, eu falo para as pessoas. Eu não tenho uma rede melhor do que dos outros. Eu só tenho sorte. Que nem eu acabei de falar para você. Eu acabei de adquirir fizemos uma parceria com uma rede, entrou 20 lojas. Do dia para a noite a gente bateu nossa meta. Então, tudo também tem que ter a sorte. Isso faz parte do seu negócio. Se você tem sorte, você acredita em você, invista e siga. Essa é a dica de ouro que eu possa dar. E não ouça os outros não, pessoal. Até porque os outros, no final das contas, não vão te dar nada. Quem tem que ir atrás é você. E vá atrás, hein? Vai trabalhar. Que isso eu nunca tive medo na minha vida, desde os meus 13 anos. Roger, sensacional. E eu tive sorte de te encontrar aquele dia, naquela hora, procurando um táxi, né, lá em São Paulo. E não, é um prazer aqui ouvir você falar aqui, compartilhar essa história, né? E igual eu te falei, a gente no futuro vai poder voltar aqui e ver, né, essa parte da história. Acho que o mais legal aqui do podcast é a gente ter essa possibilidade, né, de congelar um pedacinho do momento presente, as histórias que a gente conta hoje, e como que lá na frente a gente consegue ver essa evolução. Daqui uns dias, né, lá na frente a gente tá vendo os livros publicados da sua filha aí também. Parabéns aí, né, por a educação, pelo tudo que você está falando. Eu achei sensacional a sua percepção e com certeza eu trago um aprendizado também para mim. Olha, vou mudar algumas coisas na forma de educar lá, porque a questão do brinquedo que você falou é sensacional. Nem sabe qual brinquedo que tá na bola da vez lá, porque tem um, tem outro, aquele negócio fica... Na nossa época a gente tinha aqueles ali que a gente levava ali como, né, que era um tesouro nosso, né? E ó, Ficava ali. embaixo do braço para ninguém pegar. E se pegar, você lembrava na hora. É verdade. Na hora você percebia, nossa, sumiu aquele carrinho, Ficou né? E na casa do cadê? meu amigo, ficou na igreja, já sabia que sumiu na hora. Sabia exatamente, né? Roger, sensacional, muito obrigado. E até um dia que eu visitar aí, a gente de repente encontra pessoalmente aí e bate mais um papo aí. Foi um prazer enorme falar com você. Que é isso, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui no programa mais uma vez. Um grande abraço, fiquem com Deus, muito obrigado. Amém. Brigadão, gratidão.